Pascoal fugiu, então me dá os números aí na tela, porque vai ter que responder a pergunta que apareceu. Não fui eu, foi a produção que criou isso aí, porque ainda tá longe do Gerson voltar. O Gerson vai tirar os pontos da cirurgia na sexta-feira, depois ele ainda tira o dreno, né, o catéter que ele tá usando no dia 22. A previsão de voltar para Gramado é só fim de abril, começo de maio. Mas a gente está comparando 2024 do Flamengo com um e com outro, né? Não necessariamente sozinhos, um e outro em campo, mas foram 6 jogos do Gerson e outro do De La Cruz. Como titular, o Gerson fez 83,3%, o De La Cruz todos. Minutos por jogo, o De La Cruz ficou um pouquinho mais do que o Gerson em campo, porque foi justamente por ter sido titular em todos os jogos. Uma assistência para cada um, passes certos, o número do De La Cruz um pouco mais alto, um pouquinho mais alto, e lançamentos por jogo, Silas. Aí é o dobro do que o Gerson quando está em campo. É uma boa briga quando o Gerson voltar? A gente está falando de um cara, De La Cruz, que vem do River Plate, que está na seleção do Uruguai, um cara que trabalha muito. E respondendo a pergunta ali, Dani, eu acredito que é o seguinte: é quem tiver a laranja mais madura para vender vai ficar em campo. Porque num time de estrelas, como é esse time do Flamengo, rendimento. E aí vai ter que ser a justiça do treinador. Direita, Sila, como descomplica. É o De La Cruz pela direita, o Gerson de segundo volante. Complica pra você, pro Luiz Araújo complica. Mas aí melhora pro time do Flamengo. Mas o Luiz Araújo tem mais gol do que o De La Cruz. E aí? Mas é uma situação difícil. que você vai ver o time do Flamengo. Ali é mato ou morro. Isso me agrada. Você corre pro mato, você corre pro morro. Não tem como você só me dá motivo. Olha o sorriso que eu tenho aqui. Fala aí, Silas, de novo. É Luiz Araújo. Fala, Silas. É Gerson. Olha o sorriso. É Luiz Araújo. Bruno Henrique, Cebolinha. É Bruno Henrique. Pedro, Arrascaeta. É Gabigol. É Pedro. Então, aqui. É muito bom o time. Não vou falar do Arrascaeta, que não é muita diferença para os outros. Vamos lá. Entendeu? Então, olha, vai no volante. Escolhe um para jogar. Tem 3 volantes para jogar. Escolhe um. Vai na zaga, contratar um que joga na seleção brasileira. Aqui. Então, gente, é o time do sorriso. Não tem como você olhar para o time do Flamengo e ficar arrumando assim. Você sabe que o zagueiro do Flamengo contratado agora, o Fabrício, foi levado para a seleção brasileira, o Fabrício Bruno. Você sabe disso, né? Tem gente que entrou num desespero, rapaz. O Pascoal está implicando comigo desde o dia que eu falei assim, com o Fabrício Bruno indo para a seleção. Deus, vai pra pode acabar ameaçando de alguma maneira por falta de entrosamento. Ai, Jesus, essa defesa não vazada? Meu Deus. Mas pra ele não, pra ele Léo Ortiz vai chegar voando Fabrício também. Bruno no jogo. Olha lá, já mudou o debatezinho. Tá vendo, Zinho? Tá querendo fazer aquilo de novo, Hoje é o Zinho. Flamengo, cara. Tô falando do Flamengo, não tô falando do Bala Mistura, que não tem cara pra jogar no final de semana, cara. Lá no meu time, no Bala Mistura, não tem pra jogar. Eu tô falando do Flamengo que sobra. Não é que tem sobra. É um espetáculo. Claro, você vence, você vence hoje, tem uma vantagem para uma semifinal. Mas vamos ver, né? Passar pelo Fluminense para mim é bem favorito, e eu vou explicar por que é bem favorito. Mas tem que jogar, o Fluminense está trabalhando, está se organizando, o Diniz está buscando as soluções, porque realmente o Fluminense ainda não encaixou, por mais que ganhou a Recopa, mas ainda não encaixou na minha visão. O Cano jogando abaixo, o Keno jogando abaixo, o próprio Arias, que foi muito bem na Recopa, mas ainda não... Muito pelo modelo do jogo do Fluminense. Mas vamos falar do Flamengo. O meu sorriso é porque não tem Vitor Pereira, é porque não tem Sampaoli, tá entendendo? É porque a diretoria não tirou treinador campeão de Copa do Brasil e da Libertadores, porque o time oscilou um pouquinho no final de um brasileiro que já estava classificado e não valia mais nada para os jogadores. A maioria queria férias e a maioria pediu férias. Então o meu sorriso é que a direção, parabéns para a direção do Flamengo, entendeu isso e aí trouxe um treinador antes de acabar a temporada, né? Convenceu ele e ele foi massacrado por muita gente porque deu a palavra que não ia assumir nenhum clube antes do final do ano e assumiu o Flamengo, mas inteligentemente o Tite entendeu que já era um final de temporada, né? Faltava poucos jogos e era para ele entender o Flamengo, entender o grupo,
colocar a metodologia de trabalho, o seu jeito de trabalhar com jogadores, a liderança que ele tem sobre os jogadores. E o meu sorriso não é porque contratou Léo Ortiz, não é porque contratou De La Cruz, né? Quem mais veio? Matias Vinha. Que são ótimos jogadores, baita jogadores, e claro que elevou ainda mais o nível de um elenco que já era fortíssimo, mas o meu sorriso é pelo treinador que foi contratado. Porque muitos treinadores passaram ali, principalmente depois do Dorival, e que não aproveitaram esse grupo. E a torcida do Flamengo chorou. Chorou o ano todo de 2023, ou não chorou? Né? Perdeu todas as finais, todos os títulos, com um elenco fortíssimo, dito por mim, pelo Pascoal e por todo o Brasil, que era o melhor elenco sul-americano. E não ganhou nada. Então, Pascoal, é muito bonito, é muito lindo falar que tem jogador aqui, jogador ali. Mas se não tiver treinador para organizar esse time, não ganha nada. Mas quanto o De La Cruz, a comparação dele com o Gerson, você tem que medir duas coisas. Uma a favor do Gerson e outra a favor do De La Cruz. Na composição de meio, o Gerson ele já está mais ambientado nisso. O De La Cruz, trabalhando com Gerson, como é que você gosta que chama o volante do eu Flamengo? gosto? Porque você fala que não pode chamar ele. Não, eu gosto não. O nome dele é Eric e ele pede para ser chamado pelo nome dele. Não, mas é Pulgar, né? Quando ele foi contratado, ele era o Pulgar. Agora, tem essas coisas. É igual o Mosquito, que gosta de ser chamado de Gustavo. É então, igual o Léo Pelé, que era Léo Pelé e hoje é Léo. É só um pedido dele. O Eric já tem uma função determinada. O Gerson, quando joga de segundo volante, o Gerson é um jogador para jogar na seleção brasileira. Hoje o Paquetá, eu trabalhei no jogo do West Ham agora à tarde, o Paquetá saiu com uma dor na perna no intervalo da partida e quando foi substituído no segundo tempo teve um chilique, né? Começou a tirar as coisas no chão, caneleira, deu soco no banco de reserva. Eu não entendi muito bem se ele saiu com dor na perna e saiu tendo fazendo o que ele fez, ou ele está muito bravo com o treinador por ter saído naquele momento. Ou pela lesão, né? Ou alguma coisa aconteceu, porque ele estava assim, fiquei realmente boquiaberto. Porque estava jogando bem, porque o Paquetá é outro baita jogador. Eu falo do Paquetá porque o Gerson, se o Paquetá não jogasse, para mim jogaria o Gerson na seleção brasileira. São jogadores do mesmo nível. Imagino. O Gerson é tão bom. Estilos parecidos também, né? Estilos parecidos. O Gerson, eu acho que o Paquetá tem uma coisa que o Gerson não tem. O Paquetá cresce muito quando ele chega perto da área. Sim. Porque o Paquetá é capaz de ser... Porque o Paquetá é meia volante, o Gerson é volante meia. Volante meia, é diferente. Bom, em suma, os jogadores do Flamengo não estão dormindo tranquilos, porque se for Gerson e De La Cruz, é o Luiz Araújo que perde o sono, porque provavelmente vai sobrar para ele ali na ponta mas já direita. perdeu o sono o Bruno Henrique, já perdeu o sono o Gabigol. Gabriel, então, isso. Você sabe quem dorme tranquilo? É o torcedor do Flamengo. Com tanto jogador bom, com treinador, treinador de primeiríssima categoria. Como é que é o sorriso? Olha o torcedor do Flamengo chegar no Maracanã. E a possível ausência aí do Pulgar. Como joga o Pulgar? E é curioso, porque o Pulgar no começo era muito criticado, inclusive por mim, sendo justo. Eu dizia, nossa, o jogador de seleção chilena que chegou, badalado, não jogava. Quando tinha chances, não rendia e, de repente, quando teve mais sequência, virou um dos principais jogadores desse Flamengo. Agora, não jogando o Pulgar, acho que joga o Igor Jesus, né? Não vai ser o Alan, não. O Igor Jesus está à frente do Alan hoje. É aquela coisa, o Tite tem muito disso. O Alan é um jogador, tal, contratado, foi caro, mas o Alan estava machucado, né? Depois estava lá com problema também de recuperação física e tal. O garoto entrou bem, ele tem uma fila, o garoto está na frente. Ele vai esperar a vez dele. Vai jogar. Todo mundo joga. Vai jogar. Tem que ter paciência. Você acha que mesmo no jogo contra o Fluminense, o Tite vai botar um garoto em vez de botar o Alan, que é mais experiente? Eu acho que sim. Eu diria quase que com toda certeza, sim. E você acha justo? Acho. Você também colocaria? Eu acho porque ele está com mais ritmo, ele tá bem e o jogo está mais confortável, está 2-0 para o Flamengo, joga pelo empate. Então, assim, quem está pressionado é o Fluminense. O Fluminense vai provavelmente sair para o ataque, como fez no segundo tempo do jogo, tentando um gol de saída para ver se te dá um susto no Flamengo e tal, consegue alguma coisa. Então, acho que... E o garoto parece pronto. E outra coisa, né? Ele jogou jogos contra times pequenos, entrou em clássico durante o jogo. Essa é a hora também de começar a jogar mesmo, jogo grande para sentir e ganhar casca, né?
E esse menino, ele conseguiu penetrar no grupo dos jogadores que são utilizados regularmente. Ele deixou de ser mais um para compor o elenco para ser um cara requisitado, né? E tem que ser ele. Nesse momento tem que ser ele. Embora eu ache o Alan um ótimo jogador, acho que ele vai jogar, mas não é o momento ainda. O terreno não é público. O terreno ele é de um fundo de investimento que é gerido pelo FGTS, então por isso tem a gestão da Caixa Econômica. Então não é público. Segundo, não tem nenhum empréstimo na Caixa Econômica. O Flamengo não está pedindo financiamento nenhum. O Flamengo está fazendo uma proposta de compra. E aí, se for aceita essa venda do terreno, aí o Flamengo vai apresentar qual o modelo que ele vai utilizar para pagar. Pagar à vista, parcelado, com que grana? Recursos próprios? Vai pegar dinheiro emprestado em algum banco? Vai pedir financiamento ao BNDES? Sei lá. Aí é outra história. Isso não foi discutido ainda, não chegaram nesse ponto. Não há projeto arquitetônico. Tem uma ideia, uma proposta. Olha, a gente quer fazer como estádio de futebol assim, assim, assim. Isso que foi apresentado a grosso modo. Para entrar nos detalhes dos pormenores, mais adiante apenas isso vai acontecer. Aí tem uma série de absurdos que são publicados, como se, mamata, não sei o quê, tem nada disso. O Corinthians pega emprestado, critica, o Corinthians pegou emprestado com o BNDES, a linha de crédito da Copa do Mundo. Foi nada de empréstimo com a Caixa. A Caixa é o banco garantidor. Se uma empresa, qualquer empresa, resolver pegar dinheiro com o BNDES, ela tem que fazê-lo por intermédio de um banco. E no caso foi a Caixa Econômica. Por isso, é o banco garantidor, que garante que o BNDES não vai tomar calote. Então a negociação da dívida fica com a Caixa. Essa é a história. Então não tem, nem Corinthians tem empréstimo com a Caixa, o Flamengo não pediu nenhum dinheiro à Caixa. Se pedir, desde que ele pague, qual é o problema? Os bancos existem para isso. Ponto. Então, assim, ainda é uma coisa embrionária, ainda está no começo, e é o primeiro passo que tem que ser dado. Ter o terreno. Comprou o terreno, definiu, conseguiu as licenças, aí é outra novela, né? Para conseguir todas as autorizações para construir o estádio ali, aí sim, o Flamengo vai ter que seguir adiante. Isso, e quando definir, gente, esse processo todo com obra e tudo, é coisa de pelo menos 5 anos. Então, por isso mesmo, respondendo a pergunta do Fabinho sobre o Maracanã, o Flamengo quer ganhar a licitação do Maracanã para ficar com o estádio com o Fluminense por 20 anos, porque ele vai ter que jogar em algum lugar. Então, ele vai ter que ter o Maracanã. Em algum momento, se ele erguer o estádio em 5, 6 anos, ele terá os dois. Ele vai ser o co-gestor do Maracanã e vai ter o seu próprio estádio. Isso vai durar, se durar 5 anos, sei lá, 13, 14, 15 anos, algum tempo, o Flamengo vai ter os dois locais. Um compartilhado com o Fluminense e o outro só para si. O Maracanã vai ser menos utilizado, mas vai continuar sendo utilizado e passa a ser um problema do Estado quando acabar a concessão. E é isso que tem no momento. O resto é tudo especulação, mentira, que fulano disse que tem dinheiro público. Não tem dinheiro público, nem se discutiu como é que vai ser feita a compra. E o terreno não é público, o terreno é privado, é de um fundo de investimento. E qual pode ser a vantagem para esse fundo vender para o Flamengo? Além de fazer dinheiro, porque aquilo está parado, é um terreno parado, não gera receita nenhuma, só gera despesa, você paga imposto, aquela coisa está lá. São os terrenos ao redor que podem ficar valorizados e podem despertar outros investimentos. Enfim, entre outras possibilidades e questões. Outra coisa, pelo que disse o Fabrício Kika, no local, o terreno que o Flamengo quer construir, dá para fazer um estádio grande até, mas só o estádio. O negócio de cidade do Flamengo, tudo, é o estádio e só. No terreno que o Flamengo tenta comprar. Só cabe isso. Não vai se arrastar, gente. Isso é uma novela, é um assunto longo, não é uma coisa que se resolva rapidamente. Muito mais demorado do que a contratação do Léo Ortiz, esqueça. O pessoal acha que é rápido. Não é rápido, isso é um processo lento. Entendeu? Aí depende, o Flamengo não conseguiu o terreno, vai em busca de outro. E o Landim termina o mandato dele no final do ano. Eu imagino que ele queira deixar a presidência sendo o presidente que comprou o terreno do estádio. E as pessoas vão lembrar, não fosse o terreno que o Landim comprou lá quando era presidente, em 2024, o Flamengo não teria o estádio. Então, eu acho que é isso. Ele pode até voltar a ser presidente e inaugurar o estádio. Porque como é uma obra longa, ele vai ficar 3 anos fora da presidência, mas ele pode se reeleger daqui a 3 anos, no final de 2027. E aí pode coincidir até com a eventual inauguração, se a obra começar, digamos, ano que vem. O Flamengo resolve tudo esse ano que vem começa a obra aí, 25, 26, 27, 28, 29. Se ele voltar em 27, ele é presidente em 29. Pode ser não. Acho muito provável que isso tenha passado pela cabeça dele, duvido que não. Pelo menos tenha pensado em algum momento. Mas é tudo especulação, gente, não tem nada. É um processo lento, demorado.